Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa introdução ao controle de qualidade de medicamentos. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um pouco sobre o laboratório de controle de qualidade, né? Qual é a infraestrutura mínima que a gente precisa para desenvolver, para realizar as atividades do controle de qualidade, tanto nos laboratórios da farmácia magistral, quanto numa indústria farmacêutica. Bem, então o controle de qualidade, como nós vimos, né, ele tem como objetivo assegurar que os produtos estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, sempre através do quê? De algum tipo de medição. Então a gente vai realizar diversas medidas, tanto da matéria-prima, quanto do produto em processo, quanto do produto acabado, seja a pesagem, seja a quantificação de princípio ativo, que a gente vai falar bastante ao longo da disciplina. Bem, então, na implantação de um laboratório de controle de qualidade, por exemplo, numa farmácia magistral, mas também numa indústria, a gente tem que avaliar, né, o custo, né, e qual será o investimento, né, que tipo de análise eu preciso realizar. E isso vai estar relacionado com qual é o perfil da minha produção, se é dentro de uma farmácia magistral ou se é dentro de uma indústria farmacêutica. Então, existem testes específicos para determinados tipos de formas farmacêuticas ou produtos farmacêuticos. E isso tem que ser avaliado, né? Qual é a linha de produção e quais são os equipamentos, né, e infraestrutura necessária para realizar essas análises. Obviamente, a gente pensa em otimizar todo esse processo visando reduzir tempo e desperdício, porque enquanto o controle de qualidade não libera um determinado lote de produto ou uma formulação, esse fluxo ele fica parado. Então o laboratório ele tem que ter uma dinâmica bastante eficiente para não atrasar todo o fluxo dentro de uma farmácia ou dentro de uma indústria. E para isso, né, existe a necessidade de padronizar todos esses procedimentos para assegurar que essa aferição ela é confiável. Além disso, né, aumentar o grau de certeza da qualidade dos insumos. Então, é muito importante se realizar ou se averiguar a qualidade da matéria-prima. Então, se a matéria-prima utilizada tanto na indústria quanto na farmácia magistral tiver sua qualidade comprometida, obviamente a gente tem grandes chances de ter problema com o produto. Então, é o primeiro passo dentro de um laboratório. E aí, alguns conceitos de qualidade, né? A gente tem um conjunto de operações onde envolve programação, coordenação e execução, com o objetivo de verificar a conformidade das preparações, se as mesmas atendem às especificações estabelecidas. Bem, aí dentro de um laboratório, né, normalmente na indústria a gente tem dois grandes setores do controle de qualidade, que é o laboratório físico-químico e o laboratório, né, microbiológico e muitas vezes laboratórios para inspeção de materiais de embalagem. Então a gente tem que ver se essas áreas são apropriadas para desenvolver essas atividades, se você tem um pessoal qualificado para realizar esses ensaios e quais são os recursos materiais necessários para cada laboratório. Então, basicamente, no laboratório físico-químico, a gente realiza uma grande parte das análises, né? Então, essas análises envolvem tanto medidas de peso, volume, como também principalmente a questão de ensaios quantitativos, onde a gente vai verificar a quantidade, né, de princípio ativo das formulações, se elas estão dentro da especificação. E o controle, laboratório de controle microbiológico, ele é um laboratório à parte, onde se tem ensaios microbiológicos específicos para cada tipo de produto. Bem, então, dentro, né, de algumas atribuições do controle de qualidade, né, ele visa desenvolver, estabelecer, modificar e treinar metodologias analíticas e operações de laboratórios. Como é que isso é feito? Baseado em referências como farmacopeias, outras fontes oficialmente reconhecidas. Então, muitas vezes dentro da indústria, a gente desenvolve o próprio método analítico para um determinado produto, principalmente quando a gente não encontra esse método na literatura oficial, nas farmacopeias, ou às vezes porque é mais conveniente para a indústria. A gente vai falar de validação, desenvolvimento e validação de metodologia analítica um pouco mais à frente da disciplina. Além disso, o setor de controle de qualidade ele tem que monitorar todos os cuidados especiais dos aparelhos, ou seja,
Se meus aparelhos não estiverem funcionando de maneira adequada, eu posso ter erro nessas medições e achar, por exemplo, que um determinado resultado está incorreto ou correto. Por isso que é muito importante o que? A calibração, né? Essas aferições desses aparelhos de balanças e vidrarias. E isso, obviamente, tem que haver um registro dessas calibrações, calibrações de pipetas automáticas, né? É muito importante que esteja em dia, porque senão eu vou ter um erro sistemático ali dentro do laboratório. E a gente tem esse histórico da manutenção, principalmente quando a gente começa a desconfiar de um resultado. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né, uma das coisas que a gente pensa é, vamos verificar qual foi a última vez que os instrumentos que eu utilizo foi calibrado? Por isso que a gente precisa de um registro documentado de quando foi realizado essa calibração e quem foi, né, que realizou essa calibração. Né, além dos métodos, né, de operação, então o controle ele tem que também verificar todo esse funcionamento do laboratório. Além disso, determinar especificações por escrito, as especificações das matérias-primas, né, principalmente de acordo com o que está no laudo, né, então vem um laudo do fabricante com as informações e dentro da indústria a gente vai checar realmente se essa matéria-prima que a gente recebeu, se ela atende essas especificações. Então a gente vai refazer as análises, tá? Também tem uma especificação de como tem que ser esse material de embalagem, se ele é adequado. A gente vai falar mais no final do curso um pouco de inspeção de material de embalagem e também dos produtos intermediários, semi-acabados. O que é isso? O produto em processo, tá? Além disso, né, o controle, que é a parte assim mais crítica dele, ele autoriza ou ele rejeita, né, esses materiais de acordo com o que foi avaliado, né? Pode ser que a gente receba um lote de uma determinada matéria-prima, ao realizar esse ensaio, a gente perceba que ela não está dentro da especificação, então o que o laboratório tem que fazer? Ele tem que, normalmente a gente faz, novamente a gente retesta, né, para ter certeza que aquele resultado está correto, né? E entra em contato com o fornecedor informando o que houve e tentar resolver esse tipo de questão. Se vai devolver esse lote, se o fornecedor vai reenviar um lote novamente daquela mesma matéria-prima. Então isso é muito importante, por isso que é muito importante ter uma boa relação com os fornecedores, certificar esses fornecedores para que não corra esse tipo de problema. E, obviamente, o controle, né, ele emite certificado de análise, né, e laudos analíticos, tanto das matérias-primas quanto do produto acabado. Então, existe, né, diversos profissionais ali envolvidos nas análises, mas você tem um farmacêutico ali responsável por emitir um laudo onde aquele produto ele vai ser aprovado ou não, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do controle de qualidade da matéria-prima em processo e do produto acabado numa aula sequente. Além disso, o controle de qualidade, né, ele desenvolve e aplica programas internos de auditoria. Então é preciso que essas auditorias tenham uma certa periodicidade, justamente para o padrão de qualidade não cair, para que as pessoas não relaxam, né, em relação ao que está especificado nos POPs, por exemplo. E isso tem que estar devidamente documentado e organizado. Bem, e obviamente que um auditório de controle de qualidade, você precisa investir o quê? Investir em bibliografia, principalmente para você extrair e selecionar as metodologias analíticas desses produtos, dos insumos e dos produtos acabados. Então, basicamente, o que se tem, né? Compêndios oficiais, né? Documentações da Anvisa, né? Resoluções, RDCs, as farmacopeias, né? Não só a brasileira, mas também diversas farmacopeias são reconhecidas aqui no Brasil, como a farmacopeia americana, às vezes a portuguesa, né? A gente tem aí a europeia, a gente tem diversas farmacopeias. Está, né, sempre atento com a legislação, que volta e meia a gente tem atualizações dessas resoluções e livros e periódicos, né, que possam dar suporte ali no momento que a gente for desenvolver ou atualizar uma metodologia analítica. E aí, obviamente, né, nessas metodologias, a gente vai falar um pouco mais à frente, né, a gente tem que estudar esses métodos contidos nas monografias, né, dessas farmacopeias ou em outros materiais e verificar se essa monografia, se esse método ele é conveniente para a indústria, porque muitas vezes alguns métodos farmacopeicos eles podem ter alguma limitação, ou às vezes a gente
trabalha com um produto que não tem na farmacopeia. Então, o que, que acontece? Né? Não tem na farmacopeia, a gente, normalmente, muitas vezes o laboratório desenvolve a própria metodologia analítica. E a gente vai falar de validação, né, desenvolvimento e validação de métodos analíticos, mas é bastante interessante quando você usa uma metodologia farmacopeica. Por quê? Porque essa farmacopia, essa metodologia, está descrita, né? Então ela é acessível. Em qualquer outro laboratório que tenha a infraestrutura necessária, pode reproduzir um ensaio e verificar a qualidade desse lote. Então, por exemplo, quando a gente tem algum problema em um lote de algum medicamento, que é um registro, há uma notificação, e, por exemplo, se o laboratório utilizar uma metodologia farmacopeica, é mais fácil para o laboratório oficial, né, vinculado ao governo, pegar essa mesma contraprova nossa e realizar os testes. Agora, se for uma metodologia específica, uma metodologia que só o laboratório, né, o laboratório desenvolveu, então fica muito mais complicado fazer esse tipo de averiguação. Então há uma polêmica aí em se utilizar metodologia própria em relação às metodologias descritas nas farmacopeias, mas muitas vezes a indústria ela não tem outra saída. Às vezes a metodologia farmacopeica ela pode ser longa demais e aí às vezes a gente consegue otimizar o método para que a análise seja mais rápida, e tempo na indústria é dinheiro. Então, quanto menos tempo a amostra, né, tiver ali retida por conta do controle de qualidade, melhor para a indústria, que você tem um fluxo. Então isso é uma coisa, né, que a gente discute bastante. Além disso, né, implementar esses métodos analíticos de forma gradual, né, e contínua. E aí você vai ter o que? Uma codificação desses métodos, onde você vai ter o que? Quais seriam as especificações para que dentro daquele parâmetro, aquele produto esteja aprovado ou não. E aí o layout, né, do laboratório de controle de qualidade, ele segue, né, a questão mesmo ali dentro da área limpa, né, seja em farmácia magistral, seja em indústria farmacêutica, e todas as operações, né, têm que obedecer sim condições higiênicas compatíveis com esse tipo de trabalho. Então né, o material, a estrutura deve permitir que a limpeza seja fácil, que a manutenção também, e que o fluxo e o espaço ali sejam adequados. Né, uma localização, né, onde o laboratório de controle de qualidade poderia situar na planta, preferencialmente próximas à área de manipulação ou produção e almoxarifado. Por que almoxarifado? Porque o controle de qualidade faz as análises das matérias-primas que estão, né, no almoxarifado. E por que próximo da produção? Porque facilita ali, quando você tem uma amostra de um produto em processo, verificar se ele está de acordo, se ele pode ou não seguir para invase. Mas, mesmo assim, o laboratório tem que ter um isolamento físico, né, independente e autônomo, e um fluxo, né, controlado de pessoas e materiais dentro desse laboratório. Então, não é todo mundo que pode ficar entrando o tempo todo no laboratório de controle de qualidade. Normalmente vem um funcionário lá da produção, né, ou às vezes junto com o de controle, vem com aquela amostra para realizar esse ensaio. Às vezes, né, se for um ensaio rápido, ele já aguarda um resultado e às vezes já tem a liberação, ó, pode dar prosseguimento às etapas, né, às próximas etapas de produção. E aí, dentro de uma farmácia magistral, por exemplo, né, o ideal é uma área física de pelo menos 12 metros quadrados na indústria. Isso vai depender muito da indústria, vai depender muito da linha de produção. Então, às vezes são vários laboratórios, né, dentro da indústria. Normalmente eles têm laboratórios que ficam os equipamentos, né, o laboratório instrumental, onde fica o HPLC, espectrofotômetros, e uma outra parte onde fica as vidrarias, onde, né, você ali prepara as amostras, e o laboratório separado de controle microbiológico. Então, essas instalações, né, tem que prever, né, a estrutura das bancadas, das pias, desses armários, prateleiras, tudo que facilite o processo de higienização. A gente tem que pensar que a gente trabalha, né, no laboratório físico-químico com produtos químicos e que muitos são corrosivos, né, em relação a esses materiais. Então, a gente precisa utilizar bancadas e pias resistentes, né, à corrosão, para evitar uma degradação, né, da estrutura do laboratório, e, se for o caso, já pensar numa expansão, né, uma expansão desse laboratório, caso a farmácia magistral também tenha aí um futuro promissor, né, de ampliar as suas atividades. E, claro, pensando, né, na questão pessoal, dos equipamentos, de futuras análises. E aí vem a questão, né, de pisos, paredes e tetos, né, usar revestimento liso, impermeável, de fácil higienização,
sem rachaduras ou frisos, porque essas rachaduras podem acumular sujeira, né? E tudo que a gente não quer numa indústria farmacêutica ou numa farmácia magistral é acúmulo de sujeira, resistente a agentes sanitizantes, porque são superfícies que vão ter que ser higienizadas mais frequentemente do que a nossa casa, por exemplo. Né? Então a gente vai utilizar normalmente muito hipoclorito, né, ou outros saneantes nessas superfícies, e se for de um material que não seja resistente a esses agentes químicos, pode acontecer sim um desgaste, né, dessas superfícies, né? Principalmente porque a gente utiliza ácidos, utiliza bases, então tem que ser facilmente laváveis. Então, alguns tipos de cerâmica pode se utilizar nessa superfície, massas em tinta epóxi, alguma pintura eletrostática, acrílica, forro de PVC, tudo que facilite a higienização. Ainda, né, nessa questão, né, do sistema de exaustão, né, tem uma área bem ventilada para esses laboratórios com exaustão, porque a gente trabalha com produtos químicos e pensando na saúde do trabalhador que está ali naquele ambiente, naquele laboratório de análise. Então é imprescindível, né, que você tenha uma capela eficiente, né, para você conseguir trabalhar dentro do laboratório, onde você possa ter saídas para água, gás, vácuo, ar comprimido, né, uma capela mais completinha, com uma boa iluminação. E essa capela ser monitorada. Né? Essa capela ela tem que ter também uma manutenção. A climatização do laboratório, né? Normalmente temperatura e umidade controlada, temperatura entre 20 e 22 graus, com umidade relativa entre 40 e 65%. Por que isso? Um dos motivos é conservar os aparelhos. Normalmente esses aparelhos eletrônicos, eles são mais sensíveis a altas temperaturas e alta umidade. Então, para aumentar a vida útil desses aparelhos, é importante que a gente mantenha uma temperatura mais baixa e também uma umidade relativa mais baixa. E também porque, às vezes, quando a gente valida o método analítico, a temperatura ela pode interferir sim no resultado. Tá? Em alguns ensaios quantitativos, nos ensaios de viscosidade, né, a temperatura ela pode ser crítica, ela pode sim interferir no resultado, então por isso que precisa de uma climatização controlada desses ambientes. Segurança, né, obviamente, como todo laboratório, né, rotas de fuga devidamente identificadas, presença de EPIs e EPCs, né, EPCs como, por exemplo, extintor, chuveiro de lavar, né, chuveiro de emergência, lava-óleos e EPIs para os colaboradores, né, óculos, máscara, tudo que for necessário para uma operação segura. Além disso, né, dentro dos os rolos sifonados e fechados na pia, pensar no ambiente que seja protegido contra a entrada de insetos, roedores e outros animais, né, e você também ter ali um sistema organizado de descarte, né, apropriado para o resíduo químico, né, os resíduos que são gerados nesses laboratórios. Então, por exemplo, é uma coisa que às vezes a gente chama bastante atenção, que dentro da área dos laboratórios, tanto da produção quanto do laboratório de análise, não se pode consumir alimentos, né? Porque quando você está consumindo alimentos, o pouquinho farelo daquele alimento que cai, né, pode atrair insetos e roedores. E ninguém, obviamente, vai querer esse tipo de coisa dentro do laboratório. Isso pode comprometer bastante, até mesmo no lixo, né? Então, se você não pode jogar nenhuma embalagenzinha de chocolate, porque até aquela embalagem de chocolate pode atrair insetos e roedores. Por isso que é totalmente proibido o consumo de alimentos e bebidas dentro dos laboratórios. Bem, aí em relação, né, que muitas vezes a gente fica em dúvida, né, qual é o controle de qualidade que é realizado na farmácia magistral em relação ao controle de qualidade que é realizado na indústria? Obviamente que a farmácia magistral ela tem uma certa limitação do ponto de vista do rol analítico, né? Porque ela tem uma produção em pequena escala, né? Apenas por ordem de produção, e também algumas análises elas podem ser inclusive terceirizadas. Então a RDC 67 ela prevê, né, que a farmácia de manipulação tem que ter um laboratório de controle de qualidade capacitado para realizar algumas análises no processo de manipulação, como algumas características organolépticas, né, realizar a medida de pH com pHmetro, peso médio, né, tendo uma balança ali. Em alguns casos, se produzir comprimidos, que é um pouco difícil, né, friabilidade e dureza, desintegração, grau ou teor alcoólico, né, para algumas misturas hidroalcoólicas, densidade, volume, viscosidade. No caso de teor de princípio ativo, pureza microbiológica, esses ensaios podem ser terceirizados, porque muitas vezes envolve
uma infraestrutura que fica acima, né, da realidade das farmácias de manipulação. Aqui é uma planta, né, só para vocês terem uma ideia, uma plantinha de uma farmácia de manipulação, onde a gente tem aqui o laboratório, né, da parte de semissólidos, né, a parte dermatológica, laboratório de cápsulas, né, de sólidos, né, uma sala de pesagem, né, só para a gente ter uma ideia aqui desse layout. E aqui a gente tem aqui o acesso, né, para o laboratório de controle de qualidade, onde a gente tem sempre áreas de paramentação, né, onde os indivíduos vão trocar de roupa, se paramentar para acessar o laboratório. E aqui, né, que tem uma planta, né, um modelo de um laboratório de controle de qualidade com alguns equipamentos, né, aqui numa área, essa área que está bem pequenininha. Bem, e na indústria farmacêutica? Na indústria farmacêutica, obviamente, é um universo muito maior. Isso vai depender também, obviamente, da linha de produção, né? A linha de produção da minha indústria é só de sólidos, é de semissólidos, é de produtos estéreis, é de produtos, né, no caso, injetáveis, enfim, isso pode variar bastante. E, obviamente, há uma necessidade de uma infraestrutura muito maior, de mais equipamentos, então, obviamente, você precisa, né, de calibração e certificação dos aparelhos, e, obviamente, métodos, né, quando a gente faz muita análise quantitativa, o mais automatizável possível, para que esse fluxo seja mais rápido. Então, a gente procura utilizar equipamentos que a gente consiga automatizar os processos, tá? E otimizar a questão dos recursos humanos, porque também reduz custo da indústria quando você tem equipamentos mais automatizados do que equipamentos um pouco menos modernos. Então aí tem uma implantação, né, desses laboratórios, que aí vai ter que ver o custo da matéria-prima, o custo de cada método analítico, né? Você vai ter que qualificar pessoal, né, treinar essas pessoas para esses métodos, qual é o aparelhamento necessário para o laboratório, né, a validade desses materiais, né, o grau de ocupação da área. Então, os equipamentos, aparelhos, né, são muitos, né? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Aparelhos para determinação de ponto de fusão. A gente vai ver que ele é importante para controle de qualidade da matéria-prima. Né? Mas a gente vai ter uma aula só disso. Balanças de precisão sempre, né? Tanto as de precisão quanto as balanças analíticas. É muito importante banho-maria, bico de Bunsen, essa estrutura que a gente já conhece de laboratório, centrífugas, né, para preparo de alguns tipos de amostras, cromatoplacas, cubas para cromatografia em camada delgada, dessecador, densímetros, né, a gente pode ter piquinômetros, alcômetros, espectrofotômetros, né, cromatógrafos, equipamentos, né, estufa de secagem, câmara com lâmpada de ultravioleta para leitura de plaquinhas cromatográficas, mantas, microscópios, mufla, né, os pesos para aferição, os pesos padrões para calibração, né, das balanças, pHmetros, né, enfim. É uma estrutura, né, de um laboratório um pouco mais amplo, refrigeradores, viscosímetros, né, e as vidrarias que a gente já conhece, né, balões, muretas, elemais, funis e etc. E, obviamente, esse pessoal ele tem que estar devidamente qualificado e treinado, né, para realizar essas análises, tá? Então, essa questão pessoal, ela é bastante importante, o treinamento, né? E tá sempre atualizando, sempre verificando e vendo se aquele indivíduo ele tem o perfil. Então, a gente fica por aqui, a gente vai ter, né, outras aulas introdutórias detalhando um pouco mais outros tópicos da introdução ao controle de qualidade de medicamentos. Até mais!